Muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro, vamos levar muito conteúdo, muita informação, muita prestação de serviço para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu preciso da sua companhia. Hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 3 de agosto e o nosso Expresso União já está no ar. É isso, meu povo, sejam bem-vindos novamente. Eu já começo o jornal de hoje, como de praxe, fazendo aquele velho convite para você para acompanhar o nosso Expresso de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido aí na nossa plataforma de vídeo na internet, como você vai ver agora, um passo a passo na sua telinha. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União, como você está vendo aí na sua tela. E aí depois disso você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo, como o nosso Expresso, como o da Hora que vem daqui a pouquinho, como União Brasil mais tarde. Tá vendo como é muito simples, muito fácil? Você não perde nem 10 segundos se inscrevendo. Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora, gente, a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. Olha, as secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 34.464 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 295 mortes por complicações associadas à doença nesse mesmo período de 24 horas. Com essas novas informações, o total de pessoas infectadas desde o início da pandemia chegou a 33.890.428 e o total de óbitos alcançou 679.010 mortes desde o início da pandemia de Covid-19. Ainda falando em pandemia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está analisando os pedidos aí de vacinação para as crianças que têm entre 6 meses a 4 anos contra a Covid-19. Até o fim de agosto, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve decidir se autoriza a aplicação de vacinas da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade. O pedido, enviado pela fabricante norte-americana, foi feito cerca de 1 mês e meio depois que os Estados Unidos aprovaram o uso do imunizante nessa faixa etária por meio da agência reguladora FDA. Ao solicitar a liberação, a Pfizer leva em conta um estudo controlado randomizado feito com mais de 4.500 crianças de 6 meses a 4 anos. Foram aplicadas 3 doses de 3 microgramas em cada uma. A segunda aplicação foi feita 3 semanas após a primeira e a terceira ocorreu somente 8 semanas após a segunda. Na época, a variante que mais circulava era a Ômicron. O pedido de aprovação cita que a fórmula a ser aplicada nos menores de 4 anos é a mesma já utilizada em outras idades. A diferença fica na concentração. Enquanto cada dose é de 3 microgramas para os menores, as crianças de 5 a 11 anos recebem 10 microgramas. Já os adultos recebem 30 microgramas por aplicação. Para liberar o uso em uma nova faixa etária, a Anvisa considera a existência de estudos que demonstrem a segurança e a eficácia da vacina para esse público. Além disso, precisam ser levados em conta possíveis eventos adversos, ajustes na dosagem da vacina e fatores ligados ao organismo infantil, ainda em desenvolvimento. A gente continua falando de saúde porque a ANS tirou aquela limitação de sessões para fisioterapia, psicologia e terapeutas. Bora conferir. Desde a última segunda-feira, os planos de saúde não podem mais limitar o número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A decisão da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, vale para usuários de convênios com casos de paralisia cerebral, síndrome de Down, transtorno do espectro autista e esquizofrenia, por exemplo.
A resolução tem o objetivo de promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos relacionados a esse tipo de suporte profissional, segundo a agência reguladora. O diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo, explica que, com o fim dessa limitação por parte dos planos, o que deve ser levado em conta e respeitado é a prescrição médica, já que o profissional assistente é quem sabe o tratamento ideal de cada paciente. Olha, gente, a gente continua falando de saúde porque a orientação do Ministério da Saúde contra as grávidas aí pela varíola dos macacos. Bora conferir. O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica na qual recomenda o uso de máscara para mulheres grávidas, lactantes e com bebês recém-nascidos para a prevenção contra a varíola dos macacos. O documento publicado pela pasta na noite de ontem, orienta que esse grupo deve usar preservativos em qualquer tipo de contato sexual, principal meio de transmissão da doença. Considerando o rápido aumento do número de casos da doença no Brasil e no mundo, associado à transmissão por contato direto e eventualmente por vias aéreas, recomenda-se que as gestantes, puérperas e lactantes mantenham o uso de máscaras, principalmente em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus. Usem preservativos em todos os tipos de relações sexuais, uma vez que a transmissão pelo contato íntimo tem sido a mais frequente, ressalta o documento. As recomendações da pasta alertam que o quadro clínico de gestantes tem características similares ao de outras pessoas. Entretanto, nesse grupo, a gravidade da doença pode ser maior, além das grávidas. Crianças com menos de 8 anos e imunossuprimidos integram o grupo de risco para a varíola dos macacos. Por isso, segundo o documento, os laboratórios devem priorizar diagnósticos dessas pessoas, visto que complicações oculares, encefalite e óbitos são muito frequentes. Nos casos das gestantes com quadro moderados ou grave de varíola dos macacos, o Ministério da Saúde recomenda que elas sejam hospitalizadas, levando-se em consideração o maior risco. E, meu povo, o Palmeiras rescindiu um contrato com o zagueiro Renan, que foi preso em flagrante no último dia 22 de julho, sob a acusação de atropelar e matar um motociclista de 38 anos de idade num acidente de carro em Bragança Paulista. O jogador de 20 anos estava emprestado até o final da temporada ao Bragantino, que é a equipe que também encerrou o vínculo com o Renan, um contrato aí de empréstimo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do atleta nessa terça, que disse que refuta qualquer descumprimento do contrato, tanto em relação ao Palmeiras quanto em relação ao Bragantino. Um dia após a prisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória ao zagueiro, mas com a condição de o jogador pagar uma fiança no valor de 200 salários mínimos, algo em torno de R$ 242 mil. E mudando de assunto, o Banco do Brasil lançou uma campanha de combate à violência contra a mulher. Na última segunda-feira, o Banco Central aderiu à campanha Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher. Segundo o presidente do banco, Fausto Ribeiro, a iniciativa é uma continuidade da campanha Sinal Vermelho, criada no ano passado. O objetivo é disponibilizar a rede do Banco do Brasil e seus funcionários para que possam identificar situações em que as mulheres se encontrem em risco, é o que afirmou Fausto. Segundo Ribeiro, o banco treinou mais de 30 mil funcionários no último ano, para que estejam preparados a agir em situação que detectarem uma mulher vítima de violência. Para que esses funcionários estejam preparados ao serem acionados em situação de risco e possam agir de forma discreta e segura, porque essa situação de alguma forma exige esse comportamento, para que essa mulher possa utilizar essa rede de agências do Banco do Brasil para poder fazer essa denúncia. E o Banco do Brasil, por sua vez, acionar os meios competentes, no caso a polícia, para que a mulher possa se sentir segura e protegida. É o que declarou Fausto Ribeiro. Ainda falando no tema, o Tribunal Superior Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral assinaram um acordo de enfrentamento à violência contra a mulher durante as eleições.
Na última segunda-feira, foi assinado um acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral, que vai permitir a atuação no combate à violência política de gênero nas eleições de outubro. De acordo com o TSE, atentados e agressões físicas para prejudicar os direitos políticos de mulheres são os casos mais comuns desse tipo de violência. O crime de violência política de gênero está previsto no Código Eleitoral e prevê uma pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. A conduta é caracterizada por atos de assédio, humilhação, ameaça pessoal ou virtual contra candidatas para impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou o mandato eletivo. Conforme o documento, os órgãos se comprometem a garantir os direitos de participação das mulheres, observando a importância das declarações das candidatas e os indícios de crimes nas denúncias que forem apresentadas. Uma campanha também está prevista para esclarecer os ritos processuais que serão percorridos pela denúncia. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode fazer parte do jornalismo aqui da Rede União. A gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85981010984. Esse mesmo que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. É o jornalismo@redeunião.com.br. Por lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas na volta a gente tem mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Então, não saia daí que já já eu tô de volta. E o nosso Expresso está de volta falando sobre eleições, porque o Tribunal Superior Eleitoral reuniu entidades que foram habilitadas na função de fiscalizadoras do processo eleitoral. Foi realizado na última segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral um encontro com entidades que foram habilitadas na função de fiscalizadoras do processo eleitoral. O evento foi realizado para esclarecimentos sobre as etapas, métodos e locais de auditoria do Sistema Eletrônico de Votação. De acordo com o tribunal, o encontro teve a participação de 84 integrantes de entidades fiscalizadoras. Durante o evento, técnicos do TSE explicaram o funcionamento das 39 etapas de fiscalização do sistema. Entre as entidades que participam de fiscalização estão a Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Forças Armadas, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Federal, partidos políticos e entidades da sociedade civil. E o prefeito Sarto anunciou que nesse ano o Réveillon de Fortaleza poderá ter 2 dias de festa e até atração internacional. Durante a reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal na última segunda-feira, foi anunciado pelo prefeito José Sarto que o Réveillon de 2023 em Fortaleza será o maior da história. Segundo ele, a cidade poderá ter 2 dias de festa e uma atração internacional. O prefeito revelou durante coletiva que a expectativa é fazer uma festa com duração de 2 dias, podendo contar com atrações internacionais. Vale ressaltar que a tradicional queima de fogos na orla da praia de Iracema terá fogos de artifícios silenciosos, conforme a lei em execução desde julho de 2021. A depender de nós, eu e o Elcio, vamos fazer do Réveillon de Fortaleza o maior Réveillon da história da cidade, celebrando o reencontro com a vida, com os amigos e com a segurança sanitária. É o que afirmou o prefeito José Sarto. E de acordo com o Procon Fortaleza, o preço do quilo da banana tem variado entre R$ 1,99 e R$ 6,99 nos supermercados aqui da capital. O preço do quilo da fruta tem variado, como eu disse,
entre R$ 1,99 e R$ 7,00. E no último levantamento feito pelo órgão, divulgado nesta terça, a fruta foi a que apresentou a maior variação aqui na capital, seguida da cenoura, que tem o quilo entre R$ 2,99 e R$ 9,19. Dos 70 produtos acompanhados mensalmente pelo Procon, 18 apresentaram variações de preço acima de 100%. É o caso também do quilo do tomate, que vai entre R$ 3,49 e R$ 8,98, da unidade de abacaxi, que está entre R$ 2,99 e R$ 7,99, e do talco infantil, cujo pote de 200 ml pode ser achado desde R$ 11,39 até mesmo R$ 31,99. E em meio aos impactos de uma possível recessão nos Estados Unidos e da evolução da inflação após a queda dos preços da gasolina aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central iniciou ontem em Brasília a 5ª reunião do ano para definir a taxa básica de juros, mais conhecida como taxa Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia nesta terça-feira, em Brasília, a 5ª reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Na quarta-feira, dia 3, ao fim do dia, o Copom anunciará a decisão. Nas estimativas das instituições financeiras, o comitê deverá encerrar o ciclo de aumento de juros, apesar das pressões atuais sobre a inflação. Segundo a edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deverá passar de 13,25% para 13,75% ao ano, com alta de 0,5 ponto percentual. Os analistas de mercado esperam que a taxa permaneça nesse nível até o fim do ano. Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam aumentar mais uma vez a taxa Selic em 0,5 ou 0,25 ponto percentual, mas deixaram aberta a possibilidade de promover novas altas caso a inflação persista. Até maio, os comunicados do Banco Central indicavam que a autoridade monetária pretendia encerrar o ciclo de elevações em junho. No entanto, as altas além do previsto, promovidas pelo Federal Reserve e Banco Central Europeu, adicionaram pressão sobre os juros brasileiros. Depois de altas nos últimos meses, as estimativas de inflação têm caído. A última edição do Boletim Focus reduziu a previsão de inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 8,89% para 9% em 2022. Em junho, as projeções para o IPCA chegaram a 9%. E ontem o IBGE liberou dados da produção industrial aqui no país. Após 4 meses de avanço, a produção industrial do Brasil recuou 0,4% em junho na comparação com maio. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, já que os analistas projetavam uma variação negativa de 0,2%. Com o resultado desse mês, a produção industrial ficou 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020 e registrou um nível 18% inferior ao recorde da série histórica que aconteceu em maio de 2011. E, gente, nossa equipe recebeu denúncias de telespectadores sobre uma possível paralisação das obras do VLT, localizado ali na Avenida Santos Dumont, aqui em Fortaleza. E é claro que a nossa equipe de reportagem foi até o local para saber como é que está o andamento da obra. A redação da TV União vem recebendo nos últimos dias várias denúncias da população do entorno da Avenida Santos Dumont em relação às interdições feitas para a conclusão das obras do VLT Linha Leste em Fortaleza, que supostamente estão paradas. E assim encontramos uma obra iniciada em 31 de outubro de 2018, com prazo de conclusão para novembro deste ano e que tem custo avaliado em mais de R$1 bilhão. Até este momento inacabada, interditando 3 pontos de uma das principais vias da capital cearense, onde tem, além de residências, pontos comerciais, a Avenida Santos Dumont. A obra já com mais de 3 anos que nós estamos aqui convivendo com essa obra. Totalmente, o trânsito aqui está insuportável, sem falar nos barulhos, na poeira, entendeu? Congestionamentos diariamente. O nosso comércio, como a gente pode ver hoje, tem bastante lojas fechando por conta dessa obra.
que acabou totalmente o fluxo de pessoas passando. Hoje, sem falar nos transtornos, como moradia, as pessoas estão se mudando daqui por conta da zoada, da poeira. Sem falar no retorno, os transtornos aqui que a gente vai passar aqui, o engarrafamento, a quebradeira que você passa ali, o seu carro ali cheio de buraco, entendeu? O trânsito bastante engarrafado perto da igreja, muito, tá pior mesmo, tá horrível, horrível. Nas imagens feitas na interdição situada em frente ao Colégio Militar, podemos observar pessoas, mas não constatamos máquinas trabalhando. E já na interdição feita no cruzamento Santos Dumont com Nunes Valente, verificamos operários trabalhando. Terezinha Cerqueira fala dos desafios enfrentados por quem precisa passar pela Avenida Santos Dumont. Eu tenho um restaurante de uma amiga minha aqui nessa rua. Eu venho aqui e nós temos essa rua aqui no auge da aldeota e ninguém, eu queria saber o que esses vizinhos aqui fazem. Olha, eu moro no Parque do Cocó e venho para cá, sempre que vem aqui, à noite isso aqui é um deserto, muito deserto, faz até medo da gente andar por aqui. Eu acho um absurdo uma obra inacabada, superfaturada, cada vez que entra um governador, sai governador, entra governador, sai governador, existe realmente outras licitações, outro tudo, e é assim que a gente está vivendo. Em nota, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará informou que no canteiro da linha leste, situado na Avenida Santos Dumont, entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante, estão sendo confeccionadas as vigas metálicas que irão garantir a execução das escavações para a futura estação Nunes Valente. A parede de contenção de concreto armado já foi concluída. E atenção, as inscrições para o concurso complementar, que vai selecionar mais 15 mil recenseadores, se encerram hoje. O objetivo desse novo processo é contratar profissionais para as vagas não preenchidas em vários municípios brasileiros. A inscrição está sendo feita presencialmente até às 5 horas da tarde nos postos do IBGE listados no anexo 1 do edital do concurso. Os recenseadores são aqueles profissionais que estão visitando os domicílios para as entrevistas do Censo 2022, que começou nesta segunda-feira. O trabalho é temporário e tem duração prevista de 3 meses, prazo esse que pode ser prorrogado caso haja necessidade. E os representantes dos cartórios aqui do Ceará realizaram uma manifestação em frente ao Fórum Clóvis Bevilacqua, aqui em Fortaleza, para discutir sobre a falta de receitas. Vamos entender quais as reivindicações na nossa reportagem. O Ceará figura entre as 4 piores médias de arrecadação por cartório no país, ficando à frente apenas da Paraíba, Bahia e Alagoas. A realidade é que 2,6 mil cartórios distribuídos no território nacional estão trabalhando no vermelho há muito tempo, ao contrário do que muitas pessoas imaginam sobre esta prestação de serviço. Nesta segunda, dia 1º de agosto, os oficiais estavam presentes no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, reivindicando melhorias para a categoria. Muitos cartórios do estado do Ceará, que são localizados em distrito, são deficitários, ou seja, não arrecadam o suficiente para a sua manutenção, tendo em vista as exigências demasiadas e até que nós concordamos com elas por garantirem segurança jurídica, mas nós não conseguimos implementar, tendo em vista a baixa arrecadação desses cartórios. Então nós estamos aqui chamando a atenção da nossa população, do nosso Tribunal de Justiça, a favor desse nosso pleito que é a renda mínima. Cícero Pessoa fala da importância dos cartórios de distrito. O cartório de distrito ele é muito importante para aquelas pessoas mais carentes, para aquelas pessoas que moram mais distantes da cidade, certo? E nós não estamos tendo a mesma atenção que a população necessita. Então é importante que o Tribunal de Justiça, é importante que a Corregedoria e outros órgãos olhem para os cartórios de distrito como uma forma de melhorar a situação dessas pessoas. Eduardo Soares, registrador de pessoas naturais, detalha os serviços prestados pelos cartórios. Os cartórios de registro civil, ele é o ofício da cidadania. São funções essenciais para que as pessoas exerçam a cidadania, né? A partir do registro civil é que você começa a adquirir direitos na sociedade, como poder ter acesso a benefícios como a saúde, salário maternidade. Né? Então você no cartório de registro civil faz óbito e tudo isso é necessário. Nós passamos informações para o INSS sempre que ocorre um óbito.
alimentamos uma base de dados também para o IBGE, que isso é importante para políticas públicas, dentre outros. Eduardo conta ainda que sem a renda mínima assegurada, alguns cartórios correm o risco de fechar. O CNJ, o Conselho Nacional da Justiça, ele determina também que nós tenhamos no mínimo 2 funcionários, um padrão mínimo de informática também. Assim, são custos que estão bem acima do que a gente recebe. Então, os cartórios estão deficitários e na ilegalidade em risco de fecharem, porque muitos colegas já renunciaram e estão pretendendo renunciar porque vão acumulando dívidas e mais dívidas e chega a um ponto que não suporta mais. É isso, gente. O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quarta e amanhã eu tô aqui te esperando no mesmo horário de sempre, hein? Tchau, tchau.